Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina vivenciando a graça desse tempo pascal. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui diariamente comigo, meditando e refletindo a palavra do Senhor. Mas você também que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 36, vamos refletir e meditar esse evangelho tão bonito, tão forte, que diz: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as coisas de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos vivenciando a graça desse tempo pascal. Durante esse tempo pascal, nós somos convidados a saborear a presença do ressuscitado na nossa vida. Mas não somente contemplá-lo, mas também fazer parte dessa vida. Nós, como cristãos, nós devemos querer, devemos buscar com toda a força do nosso coração essa vida que o Evangelho de hoje fala. Que só é possível se a gente acreditar no Filho de Deus, acreditar em Jesus Cristo. Veja que Jesus diz: quem veio do alto pode falar das coisas do alto, porque fala do que viu e do que ouviu. Quando um dos discípulos chegou para Jesus e perguntou: mostra-nos o Pai. Jesus disse o quê? Quem me viu, viu o Pai. Eu sou o caminho. Então, não existe possibilidade, não tem condição da gente conhecer as coisas do céu, conhecer as coisas do alto, se a gente não vai a Jesus. Se a gente não estar com Ele e nele. Como Ele mesmo disse lá na parábola da videira, né? Permanecei em mim. E aí sim a gente vai poder compreender os milagres, a gente vai compreender a mensagem de Jesus. Eu tenho falado muito durante essa semana que a gente meditava e refletia aquele evangelho da conversa de Nicodemos com Jesus, em que Jesus dizia: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer do alto. E o que é esse nascer de novo? O que é esse nascer do alto? É a vida segundo o Espírito Santo de Deus. É a vida que é guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos crer. E não acreditar somente de uma forma racional, mas acreditar com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. A nossa razão, a nossa emoção. Toda a nossa vida precisa crer em Jesus. E os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas atitudes vão traduzir isso naturalmente. Gente, outro dia eu estava lendo um livro que tem me feito muito bem. Um livro chamado A Alma de Todo Apostolado, que fala sobre a importância da vida interior para tudo, inclusive para a missão. E ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele disse: olha,
A pessoa que tem uma vida interior, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de intimidade com Jesus, ela naturalmente irradia a presença de Deus. Ele até usa essa expressão. Uma pessoa que tem vida interior, ela solta uma palavra, ela convence alguém. Ela, naturalmente, às vezes ela não está nem com a intenção de evangelizar, mas ela evangeliza. Por quê? Porque ela está tão cheia de Deus, ela está tão plena de Deus. Lembra quando Maria foi visitar Isabel e ela só disse a palavra Shalom? Isabel ficou cheia, a criança mexeu na sua barriga. Maria estava plena do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente transborda isso. Até no nosso silêncio. É muito interessante uma história da vida de São Francisco, em que São Francisco chamou o irmão Leão para poder pregar, para poder evangelizar, e disse que eles percorreram a cidade inteira e voltaram para casa. E o irmão Leão disse, mas pai Francisco, a gente não abriu a boca. Ele disse, o nosso testemunho está dado. Porque as pessoas olhavam para Francisco e já sentiam a presença de Cristo. Tanto que os biógrafos chegam a dizer, né? Chegou um momento da vida de Francisco que já não sabia mais quem era quem. Se era Francisco o Cristo ou o Cristo era Francisco. Por quê? Porque até nos estigmas, Francisco se assemelhou ao Cristo. Ele viveu tanto a intimidade com o Espírito, tanto a intimidade com Jesus, com o Pai, que ele transbordava isso. É essa vida que Jesus quer que nós tenhamos. Já. Veja que Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Não tem plenamente, porque plenamente só no céu. Mas já tem, já prova. A gente já pode construir o nosso céu aqui. Começar a construir esse céu no já da nossa vida. Saborear as coisas do alto. Se afeiçoar às coisas do alto. Frei, mas como é que eu posso conseguir isso? Crie intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai sempre lhe impulsionar na vontade de Deus. Para que você conheça quem é Jesus. Para que você se apaixone por Jesus. Para que você ame Jesus. Para que você dê a vida por Jesus. O Espírito Santo é capaz de nos levar a isso, porque ele levou muita gente na história da igreja. Veja a história da igreja. Os santos, os beatos, aqueles homens e mulheres autênticos cristãos que nem foram canonizados, mas viveram uma vida profunda de intimidade com Deus. E quem foi capaz de fazer isso na vida deles? O Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é nos santificar. Ele quer fazer isso comigo e quer fazer isso também com você. Mas a gente precisa deixar. A gente precisa permitir. Peçamos essa vida do alto, para que a gente possa já nessa terra começar a saborear a vida eterna, o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, amanhã te espero aqui.